da encarnação do Verbo à ressurreição do Salvador. O Natal marca a encarnação de Cristo, quando o Deus homem vem à terra para viver entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, Ele está na terra, vivendo com os homens. O Novo Testamento é a história da encarnação do Verbo, o seu ministério, as suas verdades, as suas profecias, a nossa esperança está no Novo Testamento. O Velho Testamento já predizia isso, já nos dava esperança, já éramos abençoados com isso no Velho Testamento. E o Novo Testamento, Jesus vem e nasce entre os homens e tem o seu ministério nos dando esperança. Mas hoje eu quero falar de uma outra natalidade, de um outro bebezinho que nasceu, mais ou menos por aqueles tempos. Um outro bebezinho que tem uma importância muito grande na história bíblica. Ele viria para preparar o caminho de Jesus Cristo. Ele viria para ter esse ministério, essa pregação, essa função no ministério de Cristo. E é importante notar que se ele não tivesse vindo e preparado o ministério, talvez o ministério de Jesus não atrasaria, se isso não acontecesse. Mas ele fez exatamente o que estava pronto para fazer, o que estava pedido para fazer. E eu quero ver com os irmãos hoje como o tempo de Deus, ele é perfeito. Como Deus age no tempo de uma maneira que a história é perfeita. Quando você olha para o ministério desses dois homens, João Batista e Jesus Cristo, você vai perceber que os dois fizeram exatamente, cabalmente, o que estava proposto para eles fazerem. E o quanto era importante que eles fizessem o que estava proposto para os dois fazerem, e que isso estava no absoluto controle e soberania de Deus, principalmente com relação ao tempo. E você vai aprender a descansar no tempo de Deus, na vontade de Deus, como Deus trabalha, nós como bons dispensacionalistas, como nós sabemos que Deus trabalha no decorrer do tempo, como Ele não se apressa, como Ele faz as coisas da maneira certa dentro do tempo. Então fique firme, porque Deus ao seu tempo também vai fazer a obra na sua vida. Deus no tempo dele vai fazer a obra em sua vida. E nós vamos perceber que esses dois homens, cada um deles no seu devido tempo, passaram por coisas muito semelhantes, bem semelhantes. Não sei se você já percebeu isso quando leu as Escrituras, mas eles passam por coisas muito parecidas. Mas eu quero focar hoje com os irmãos na administração do tempo, na vontade soberana de Deus com relação ao tempo. E eu quero hoje fazer um caminho inverso. Na semana passada nós começamos até mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo e fomos até a crucificação e ressurreição dele. Hoje eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero começar de um assunto pesado, da morte desses dois homens, mas é a administração de Deus no tempo e na morte desses homens. E aqui é um ponto: esses dois homens, eles morreram de maneira injusta, tanto João Batista como Jesus Cristo. Duas mortes terríveis. E por isso que eu quero começar com essa parte que é mais pesada. Nós vamos caminhar para a alegria do Natal, para o nascimento dos dois. Mas os dois homens morreram de maneira injusta, morreram muito jovens, um intervalo pequeno de diferença de um para o outro. João Batista era um pouco mais velho que Jesus, pelo menos 6 vezes mais velho que Jesus. Ele morre antes, e eu quero ver isso com os irmãos rapidinho, mas ambos, mesmo na sua morte, cumprem cabalmente seus ministérios. E uma verdade para nós é que o nosso tempo de vida, a nossa vida, o nosso tempo aqui nessa terra, está nas mãos de Deus. Você não tem controle sobre isso. Você não sabe quando vai ser o dia da sua morte.
Você não sabe se você pode, na tua força, acrescentar mais dias na sua vida. Ele fala assim: não, mas eu sou um atleta, eu treino para ter uma vida saudável. E amém, isso é ótimo. Mas quantos atletas você vê aí? O cara treina a semana inteira e morre num campo de futebol, morre numa maratona. O tempo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Aprenda isso. Viva com isso uma verdade na tua vida. E nós podemos falar: poxa, mas se João Batista e Jesus, já pensou se eles tivessem mais 10 anos de vida na terra? Quanto eles não poderiam pregar mais? Quanto eles não poderiam ajudar mais no seu ministério? Mas, irmãos, o tempo de vida deles foi perfeito dentro da vontade de Deus, dentro da soberania de Deus. Muitas vezes o nosso argumento aqui nessa terra é justamente isso: como aquela pessoa morreu tão jovem? Por que Deus tira a vida de uma criança? Ah, Deus é injusto por isso. Ah, por que eu me converti tão tarde? O tempo pertence a Deus. Ele está fazendo a gestão de maneira perfeita do tempo. Mas eu quero dar uma olhada aqui para essa parte, a morte, principalmente a morte de João Batista. Nós falamos sobre a morte de Cristo na semana passada, mas eu quero que vocês abram suas Bíblias para Mateus, capítulo 14. Mais uma vez nós vamos passear por alguns versículos hoje. Mateus 14. O título dessa mensagem é A Perfeição da Ampulheta de Deus. É o título dessa mensagem. E você vai poder observar no decorrer da história, no decorrer da devocional, como Deus está fazendo essa gestão perfeita do tempo. Então nota aqui em Mateus capítulo 14, logo no versículo 1, nota ali, por aquele tempo, presta atenção nisso, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Eu quero focar com os irmãos nesse primeiro versículo, é o detalhe ali, por aquele tempo. Daí a narrativa da morte de João se segue, e nós conhecemos a história da narrativa da morte de João. Lembra que Herodes está dando um banquete naquele dia, e Herodias, que era a esposa do seu irmão Filipe, os irmãos lembram da passagem, ela é confrontada, Herodes e ela são confrontadas com a pregação de João Batista, que não era lícito os dois ficarem juntos, porque ela era a esposa do irmão de Herodes. Ela, revoltada com a pregação de João Batista, os irmãos lembram que ela pede para Herodes? Lembra que Herodes chama ela e fala assim: eu vou te dar o que você quiser, se você quiser metade do meu reino, eu te dou. Ela entra dançando de uma maneira sedutora, acho que no outro evangelho, e Herodes fala: o que você quiser do meu reino, eu te dou. Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. E ela fala assim: a única coisa que eu quero é a cabeça de João Batista numa bandeja. Imagina o ódio, imagina a raiva que ela estava de João Batista. Por conta do quê? Por conta dele pregar a verdade, dele ensinar a verdade, dele mostrar que eles estavam em pecado. A pregação de João Batista era arrependimento. Eles precisavam se arrepender daquilo que eles estavam fazendo. Mas ela, se rendendo ao ódio e ao pecado, pede a cabeça de João Batista. Falei que essa primeira parte é meio pesada, né? E a cabeça de João Batista é entregue para ela numa bandeja. Imagem terrível. Mas nota que foi dentro do tempo de Deus, e Mateus cuida de registrar isso, por aquele tempo. Agora em Marcos 6, o próximo evangelho, e é nesse evangelho que tem a história de Herodes prometendo para ela metade do reino, e ela pedindo ali a cabeça de João Batista. Marcos 6, no versículo 21, olha o que diz ali, no versículo 21 de Marcos 6. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários. Nota mais uma vez a administração do tempo. E no dia favorável, era um outro Natal, tipo do nascimento de Herodes.
Nesse dia, era o dia do banquete, e nesse dia ela vai pedir a cabeça de João Batista numa bandeja para Herodes. Mas nota que Marcos também cuida de registrar os momentos, os dias em detalhes. E chegando o dia favorável. Mas nota que Deus está no controle. E chegando aqui ao final do ministério de João Batista, nós conseguimos perceber que Deus ainda está no controle. Mesmo ele tendo essa morte terrível, e Jesus também, a sua morte terrível, Deus está no perfeito controle. Nós pensamos, muito jovens, 30 e poucos anos, muito jovens, mas foi o tempo de Deus para eles. Foi o tempo que Deus pediu para eles exercerem seus ministérios, e eles exerceram. Então esses dois, eles eram primos, né? João Batista e Jesus eram primos. Essa mesma família perdeu dois varões importantes no mesmo ano. Dois homens que fizeram a diferença em seus ministérios, na vida de pessoas, mas que tiveram suas batalhas, tiveram suas lutas no decorrer da vida, que também tiveram dúvidas. Lembra de João Batista, que ele manda que seus discípulos vão até Jesus e questionem se era Jesus mesmo o Messias? Tiveram suas dúvidas, muito parecido com as nossas vidas nos dias de hoje. Nós temos as nossas dúvidas, as nossas lutas, mas também pela palavra de Deus que nos orienta e nos dá a certeza de que as coisas vão se cumprir no seu devido tempo. Eu quero ver também agora com os irmãos a administração do tempo de Deus no ministério desses homens. Passamos pela morte, vamos olhar agora para o ministério desses dois homens. Eu vou pedir para vocês voltarem lá para Mateus, versículo 3 agora. Mateus capítulo 3. E aqui eu quero ler com os irmãos essa passagem, Mateus capítulo 3. E eu quero pedir para que os irmãos observem, principalmente esse cuidado de Deus com o tempo. Tenha isso em mente quando nós estivermos lendo esse capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias, repara de novo, mais uma colocação de tempo. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, nota mais uma vez, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia:
é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Podemos observar nesse capítulo 3 de Mateus a administração perfeita de Deus no tempo, tanto no ministério de João como no ministério de Jesus. Deus estava conduzindo tudo de maneira perfeita, tanto no versículo 1, naqueles dias, como no versículo 13, por esse tempo, naqueles dias, por esse tempo, tudo estava dentro do tempo perfeito de Deus. Nós vimos na semana passada como Isaías havia profetizado sobre Jesus, mais de 700 anos antes de Jesus vir à terra, mas Isaías também profetiza sobre João Batista. É bem interessante. Se salvo engano, acho que é capítulo 40, versículo 3, se eu não me engano. Mas ele profetiza sobre João Batista. Ele fala que da voz que clama no deserto. E é interessante, na semana passada nós estávamos com os homens, com os jovens nós temos trabalhado algum tempo em interpretação bíblica, e na semana passada os homens estavam juntos na classe conosco. E é interessante quando você olha para a interpretação bíblica nessa passagem, porque você pensa assim, poxa, João Batista nasce, e ele é enviado para o deserto, ficar vestindo pele de camelo e comendo gafanhoto, se robustecendo. É difícil você pensar nisso. Por que Deus pede isso para que João Batista passe por isso? Só que quando você vai ver a interpretação bíblica, nós estávamos falando sobre hermenêutica na semana passada, você vai descobrir que havia uma comunidade que morava no deserto, os essênios, que moravam em Qumran, próximo onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. E os essênios, eles eram conhecidos como as vozes que clamam no deserto, as vozes que chamam do deserto. E eles são conhecidos também, os essênios, eles eram como os puritanos daquela época. Lembra dos puritanos que se isolam para viver uma vida pura? Os essênios tiveram a mesma ideia, nós vamos se isolar das comunidades judaicas para nós termos uma vida pura. Então eles se cuidavam muito com a alimentação, com vestimenta, para que não pecassem. Então, os essênios eram os puritanos daquela época. Então, provavelmente, depois que João Batista nasceu, ele foi enviado para viver entre os essênios. Por isso a voz que clama no deserto, por isso que a alimentação dele era gafanhoto, e por isso que ele se vestia com peles de camelo. Se você não sabe disso, às vezes você pensa assim, que estranho, né? Mandado para o deserto, lá comer gafanhoto e viver vestido de pele de camelo. Mas agora eu quero aqui para os irmãos abrir um livro de viagem bíblica. Nós vamos viajar um pouco na maionese agora, pensando nessa questão de tempo, pensando no ministério de João. Imaginem comigo que João, ele foi lá viver com os essênios, estava lá comendo gafanhoto, vestindo pele de camelo. Imaginem que João, mais ou menos com 15, 16, vamos colocar 18 anos, 18 anos, jovem, ele resolve se desviar do ministério dele. Ele está lá comendo gafanhoto, mel silvestre, mel é gostoso, mas vai comer todo dia, toda hora mel, para ver se é gostoso, vestindo aquelas peles de camelo no deserto, e ele pensa assim, lá em Jerusalém está bombando, cara. O pessoal lá em Jerusalém está curtindo a vida, o comércio está bombando, as baladas estão bombando, e eu estou aqui, meu pai e minha mãe me mandaram para cá comer gafanhoto e mel de abelha, quer saber, eu não quero mais isso aqui não. Ele resolve se desviar, tira ali as peles de camelo, vai para Jerusalém, começa a trabalhar, começa a ganhar um dinheirinho, já compra uns panos diferentes, umas roupas de marca, se veste ali com roupa de marca, e aí ele começa com as baladas à noite, e aí ele começa já a tomar um suquinho estranho, um vinhozinho batizado, e já começa a ficar com uma menina, começa a ficar com a outra, já engravida uma, engravida a outra, e aí já começa a usar droga, começa a traficar, vão estar voando em Jerusalém. Está lá traficando, começa a ganhar dinheiro, começa a ficar rico, vai prosperando, e o tempo vai passando, tem um filho com uma, um filho com a outra, começa a ter que pagar pensão, começa a fugir das mulheres que teve,
está voando em Jerusalém, longe do ministério. De repente João já está lá com 48, 49 anos. Jesus já não encontrou ele no Jordão. E aí ele pensa, fala, puxa, lembra? O Espírito Santo lembra ele do ministério. Caramba, eu estava lá, eu tinha que estar lá. O que eu fiz na minha vida? Eu desperdicei minha vida. Eu vou voltar. E assim, né? Filho de crente, quando se desvia, é pior que entrega. Vocês irmãos já ouviram isso? Toca o terror mesmo. E aí ele resolve voltar. Vai lá no baúzinho, acha a pelezinha do camelo, bate o pó, coloca de novo. Volta lá para a comunidade dele, começa a se alimentar de novo de gafanhoto, se robustecer. E leva tempo, porque depois que a pessoa cai, leva tempo para se recuperar. Já com 50 e poucos anos, ele resolve ir para o Jordão e começa a pregar arrependimento. Por esse tempo vem Jesus, também lá para os seus 50 e poucos anos. E aí João vai falar para ele, é o Senhor que tem que batizar. Jesus fala, fica quieto, me batiza de uma vez. Onde que você estava? O que você estava fazendo nesse tempo? Nem sei onde está Pedro, nem está pescando, mas deve ter vendido no barco. Os caras estão se perdendo por aí. E aí ele batiza Jesus e começa o ministério dele atrasado. Claro, irmãos, não está na Bíblia isso, nós estamos só viajando aqui. Estamos só falando assim, imagine se isso tivesse acontecido. Mas a verdade é que esses homens fizeram tudo dentro do tempo exato, eles não se atrasaram, eles não se desviaram do seu propósito, eles se dedicaram a fazer tudo dentro do tempo exato de Deus. Por último, quero ver com os irmãos a administração do tempo de Deus no Natal. E aqui tem algumas referências, eu quero que os irmãos abram lá para Lucas, capítulo 1. Lembre-se que eu gostaria que os irmãos sempre pensassem nessa questão de tempo. A análise do tempo e a administração de Deus no tempo. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz ali, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Nota mais uma vez, nos dias do rei Herodes, Lucas também está cuidando de colocar essa administração de tempo. Versículo 8 e 9 diz assim, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Quando ele estava exercendo o sacerdócio, por que eu anotei isso aqui? Porque os irmãos lembram quantas vezes a pessoa entrava no Santo dos Santos por ano? Lembram? Quantas vezes o sacerdote entrava? Um dia, um único dia. E era o dia de Zacarias. Então, percebam o cuidado de Deus no tempo. Era bem o dia de Zacarias. Versículo 24. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Lembra que o anjo fala que Isabel iria conceber na sua velhice. Isabel era uma senhora já idosa. E passou-se os dias depois do que aconteceu com Zacarias, Isabel engravida, ela fica grávida, mas nota que tudo está dentro do tempo. E agora olha para o versículo 36, então o anjo dá a profecia que Isabel ficaria grávida, ele se retira e vai para Maria dar a profecia de Jesus, algum tempo depois. E aqui no versículo 36, é o anjo dando a profecia a Maria, mas olha o que ele fala, que é bem interessante. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Muito interessante. Para Deus, nada é impossível. Tudo acontece dentro do tempo de Deus. Você consegue perceber que Zacarias e a sua mulher Isabel foram pacientes com o que aconteceu. Talvez eles já tivessem desistido. Nós não vamos ter descendência na nossa família. Eles não tentaram nenhum atalho. Não tentaram, lembra que no Antigo Testamento tinha muito aquelas do marido engravidar as concubinas da esposa, ou terem outras mulheres para tentar suscitar, ou uma tentativa de suscitar a geração. Não, eles não tentaram, eles foram pacientes, eles confiaram em Deus, que Deus tinha o melhor. Todo mundo estava falando que era impossível, o versículo remete a isso. Todo mundo estava falando, Isabel velha é impossível, está grávida. Mas para Deus não há impossíveis. Tudo é no tempo dele. E foi na velhice que Isabel concebeu João Batista. E mais uma vez no versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa de Judá. Nota que durante todo o capítulo vai dando demonstrações de tempo, como a precisão de Deus está dentro do tempo. Isaías profetizou, é interessante, né? Isaías profetizou sobre profetas que profetizaram sobre o reino de Deus. Tanto João Batista como Jesus vieram para pregar as boas novas do reino de Deus. João Batista, ele é o único, sabia que João Batista é o único ser humano que nasce já com o Espírito Santo? Todos nós recebemos o Espírito Santo na salvação, mas João Batista ele já nasce com o Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Interessante, foi bem interessante. E acontece ali no versículo 15, quando Maria encontra Isabel. Quando nós olhamos para a vida, para o ministério dos dois, tanto de Jesus como de João Batista, encontramos muitas semelhanças, desde o nascimento, a concepção, o ministério dos dois, a morte, muitas semelhanças. Claro, guardadas as proporções, porque Jesus ele era o Senhor de João Batista, Jesus era o Deus encarnado, mas os dois se dispuseram a fazer o que Deus queria deles, cumpriram tudo que estava na frente deles. Eles não ficaram, você não tem registros na Bíblia, nem de João Batista, nem de Jesus, chorando, resmungando, se queixando do seu ministério. E outros homens, outros grandes homens também. Quando você vê Paulo, Pedro, cumpriram seus ministérios e não ficaram de mimimi, de choradeira, de questionando Deus. Senhor, por que isso acontece comigo? Coisas que nós muitas vezes fazemos. Deus está no controle absoluto do tempo, seja nas coisas pequenas ou nas coisas grandiosas, seja nos momentos de dor, nos momentos de alegria. Ele sabe quando uma coisa vai começar, quando uma situação vai começar e quando uma situação vai terminar. Ele está no controle de tudo. Eu mesmo, eu sempre me questiono, não sei se você já se questionou nesse sentido, esse livro. Eu sempre me questiono, por que eu demorei tanto tempo para me converter? Eu me converti com 34 anos. Então eu penso assim, poxa, por que Deus não me salvou lá quando eu tinha 18? Podia ter trabalhado mais no ministério, podia ter ajudado mais na igreja. Daí quando eu me converti, e é incrível porque o pastor Eduardo, ele pregou para mim o evangelho durante 8 anos. Acho que isso que me dói mais, porque eu podia ter pelo menos 8 anos antes ter me convertido, mas eu fui coração duro. Mas era o tempo de Deus. Deus escolheu aquele tempo. Depois que eu me converto, eu levo mais 4 anos para ir para o seminário ainda. Eu lembro quando eu fui contar para o pastor Eduardo que eu queria ir para o seminário, eu cheguei e falei assim, irmão, beleza? Ótimo que você quer ir para o seminário. Quando eu contei para ele, ele falou assim, vamos esperar mais 2 anos. Vamos ver se é isso mesmo que Deus quer para a tua vida. Eu falei, tá bom. Mais 2 anos esperando. Mas é o tempo de Deus, e foi uma bênção esperar esses 2 anos. É o tempo de Deus para a nossa vida. Mas hoje nós vivemos num mundo que é muito acelerado, muito atropelado, muito imediatista. Você quer tudo para aquela hora,
você quer que tudo se resolva, os problemas que você tem, você quer resolver logo. Você não pensa em aprender com o processo. Você não pensa em aprender com o tempo, em exercitar a tua paciência com o tempo, a tua longanimidade com o tempo. Você não quer, você quer resolver. E é triste quando nós vemos pessoas do nosso meio assim, se atropelando, metendo os pés pelas mãos. É muito triste. Mas Deus tem preparado algo maior dentro da vontade do tempo dele. Ele está no controle. Abra a sua Bíblia lá para 2 de Pedro. 2 de Pedro, versículo 8. Não, perdão. 2 de Pedro. Eu não vi o capítulo. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações aqui. Só um pouquinho. Segunda de Pedro 3, por gentileza. Capítulo 3. A internet é uma bênção, né? Mas também pode ser uma maldição. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não está preso no tempo. Deus é atemporal, mas Ele está no controle absoluto do tempo. O que talvez para você seja tarde demais, talvez você está pregando o evangelho para dentro do teu parente lá e o bicho é ruim, não se converte. Mas Deus vai chegar uma hora e vai fazer com que ele se converta, se for da vontade dele. Então não se preocupe, não ache que Deus está atrasado no que Ele vai fazer. Existe um reino vindo e todos nós vamos entrar no reino de Deus no tempo que Ele chegar. Não quero acelerar. Eu por mim, hoje de manhã eu estava lendo a mensagem de novo, estudando a mensagem de novo. Eu por mim, quando estou olhando para a escatologia, eu sempre oro para que Jesus volte logo. Eu quero que Ele volte o mais rápido possível. Mas eu sempre falo, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Ele tem o tempo certo. 3 lições importantes aqui, nessa mensagem. Primeiro, a perfeição. Deus é como um relojoeiro que não se apressa, Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele é perfeito em tudo que faz. E tudo corre no momento certo da perfeição de Deus. Então a perfeição é uma lição. Propósito dentro do tempo de Deus. Cada detalhe, cada ponto específico do tempo de Deus, cada momento em nossas vidas tem um propósito divino dentro do tempo e dentro das dispensações de Deus. Por último, a confiança. Muitas vezes nós confiamos, pode ver, você muitas vezes confia no teu despertador para levantar cedo. Você vai lá e programa ele, e você dorme que nem uma criança, confiante que ele vai despertar. Mas quem nunca aconteceu um acidente? Ou colocou um númerozinho errado ali, ou acabou a bateria no meio da madrugada, ou simplesmente não ativou, não ligou o despertador e acordou atrasado. Mas quando você dorme confiando cegamente que aquele despertador vai despertar na hora certa. Mas muitas vezes não confia no tempo de Deus na tua vida, no tempo de Deus nas ações da tua vida. Quem nunca perdeu a hora por conta de confiar em coisas, mas nós devemos confiar no tempo de Deus. Nós já estamos alguns dias do Natal. Esse ano está se encerrando realmente, chegando no finalzinho do ano. Talvez lá no comecinho você fez muitos planos para esse ano. Fez o plano de meter o shake esse ano,
para mim não deu certo. Fazer academia. Tentei, mas talvez fez planos de guardar dinheiro, também não deu certo. Talvez fez planos de conseguir um cargo melhor na empresa, mas talvez chegou no final do ano e muita coisa que você planejou no começo não deu certo. Não se martirize por isso. Continue lutando para dar o melhor para Deus, mas confie que todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Aprenda a fazer uma boa gestão do seu tempo. Isso é importante, mas confie, acima de tudo, no tempo de Deus. Os irmãos tenham um bom Natal, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós seguimos juntos como uma grande família no ano que vem, trabalhando e buscando agradar a Deus com as nossas vidas e principalmente com o nosso tempo. Amém?